Em entrevista à Veja em 2022, você, Eliane Giardini, fechou aqui, defendeu o uso de vibradores! Escândalo! Olha o escândalo! Ai, meu Deus do céu! Ave Maria. Você afirmou não estar interessado em dar uma nova chance para casamentos e disse que vibradores ajudam a exercer o sexo o tempo todo. Vida longa... Essas declarações, sabe né? o que é? O problema dessas coisas, que você dá uma entrevista, você fala horas sobre um tema, Eu né? sei. Aí tira uma frase assim, fora do contexto, aí fica uma coisa assim tão absurda, tão... Você se incomoda a um ponto de ligar na editoria e falar, vocês são loucos? Não chega a esse ponto não, porque até é uma coisa que a gente já lida há algum tempo sobre isso. Você já sofreu com isso? Muito, já sofri muito com isso, porque é muito difícil você ver, tirar uma coisa que vira título, assim, sabe? Sendo que era uma coisa... Eu estava falando de um trabalho, inclusive, Uau. né? Porque eu tenho um projeto de uma série sobre uma casa de São Paulo que eu conheci, que é maravilhosa, que chama Prazerela, que é uma casa de mulheres que faz terapias com mulheres de todas as idades. Então eu conheci a pessoa que inventou essa terapia orgástica, no caso, e que trata desde garotas de 18 anos, que são altamente performáticas, mas que nunca tiveram acesso ao próprio prazer, até pessoas que têm 90 anos de idade e que foram casadas a vida inteira e nunca tiveram um orgasmo. Então, essa mulher, ela tem mais de 5.000 relatos de mulheres. É belíssimo. Sim, imagina. Falei, gente, preciso fazer um trabalho sobre isso. Pensei em fazer uma série sobre isso. E é claro que esse trabalho lá com as mulheres é feito com vibradores, óbvio, entendeu? Então era esse o contexto dessa questão. Não tenho nada contra o vibrador, muito pelo contrário, sou super a favor de vibrador, sozinha, acompanhada, em qualquer circunstância. É ridículo esse preconceito, inclusive, que há de pessoas que nem conhecem. No Amor e Sexo, num programa que eu fiz durante 5 ou 6 temporadas, nossa, como a gente debatia sobre isso, e voltava esse assunto. A cada temporada, 10, 12 episódios, e sempre tinha um momento que a gente falava, porque era uma recorrência de tabu, de olhar sobre isso e falar... Por que você não pode usar isso com seu marido, ou com seu amante, ou sozinha? É o machismo que existe, tanto o machismo no homem quanto o machismo na mulher, machismo estrutural. O homem se sente, quando a mulher pega um vibrador, ele acha que ele não está dando conta do recado. Então é como se ela estivesse dando um recado para ele que ele não está dando conta. Então eles enxergam dessa forma. Aí é uma substituição, não um complemento da farra. Não é um complemento, não é um brinquedo, sabe, para ficar mais engraçada a brincadeira. Não é. É assim, por que você está usando isso? Você está querendo dizer o que com isso? É um machismo, entendeu? Eu tô aqui, pô, vai me substituir. Pois é. Uma coisa engraçada, lembrando sobre pompoarismo. Eu tô com essa bolinha aqui. Eu tava na Tailândia, fomos ver um show de mulheres que fazem de tudo. Com tudo. Lá, através da vagina. Sim. E é impressionante. Elas jogam ping-pong. Sim, tem num filme isso, né? Tem num filme que tem. Não lembro. Ou seja, imagine só você... Tá fazendo aqui no laboratório. Era isso aqui. Eu pegava, soltava. Aí assoprava velas, etc e tal. Eu achei incrível. Eu vi num filme há muito tempo atrás. Que filme que era, gente, que elas faziam isso? Maravilhoso. Apagava vela, fumava cigarro. Aí era um absurdo também. Mas é um controle total do órgão, né? Exato. O grande barato é esse, justamente. É você ter esse controle, não ser uma coisa... Porque você aprende coisas incríveis, assim, preconceitos absurdos. A mulher descobrir que ela não tem prazer no canal vaginal. Não é no canal vaginal, que a mulher tem prazer no clitóris. Sim. Então, tanto faz o tamanho do pau, né? Exato. Então, isso é libertador para o homem e para a mulher. A Mariana mesmo dizia, 80% das mulheres chegam aqui dizendo que acham que tem alguma coisa errada com elas, porque elas nunca tiveram Mariana prazer. Stock. Tá. Que é maravilhosa. Ela é a criadora da Prazerela. E ela vai ser a mentora desse projeto o dia que ele sair. Olha, a gente está lembrando também do seu espetáculo. Aliás, esse espetáculo com o Marcos Caruso maravilhoso. Vocês falam sobre sexualidade. Aliás, eu amo Marcos Caruso. Eu também, sou apaixonada. Sou apaixonado. Neta estuda lá na Escola PAC com a gente. Sexualidade 60 mais na peça Intimidade Indecente, que esteve em cartaz, que a gente está em cartaz, né? No Brasil e em Portugal em 2022. Deu para... Nós estamos em temporada desde Portugal, a 2022. A gente já fez 2 temporadas no Rio, 2 temporadas em São Paulo. Esse ano de 2024 vamos iniciar a terceira, estamos na terceira temporada no Rio, no Teatro Riachuelo, e a gente estreia em março, a terceira temporada em São Paulo. A gente não conseguiu fazer turnê ainda, porque o público não se esgota. E como é falar disso diante de alguns públicos que talvez não percebam,
de maneira clara esse local de fala, esse local de comportamento? Como é que é para você perceber? É engraçado, muita diferença, assim, a gente percebeu muita diferença de Portugal para cá. Portugal não diria Portugal, eu diria Lisboa. Em Lisboa a gente percebeu o público mais conservador, as piadas masculinas, que é quase um bullying sobre a mulher, eram gargalhadas masculinas, assim, sabe? Que eu chegava a assustar em cena, assim, sabe? E um silêncio feminino. Impressionante isso. Né? Mas aí a gente saiu de Lisboa e aí os outros lugares não era assim, não. Não sei porquê. Lisboa talvez seja o lugar mais conservador de Portugal, será? Não sei. E me conta mais um pouco da peça, quem são os personagens? Então, direção? somos nós dois só em cena. É uma história de amor eterno. São 4 movimentos. O primeiro, eles estão aos 60, aos 70, aos 80 e aos 90 anos. A gente vai envelhecendo em cena sem artifício, sem sair de cena, sem trocar de roupa. Zero. É só corpo, voz e postura mesmo. A peça começa com os dois se separando aos 60 anos, ele numa crise, fazendo um balanço, achando que tem muito mais vida pela frente, que precisa de mulher, né? Aí arruma uma mulher mais nova, aquela coisa, aquele equívoco básico, né? Achando que o problema está fora. Aí arruma uma menina mais nova. No segundo movimento ele quer voltar, porque já não deu certo aquela história, mas aí ela está apaixonada por outra pessoa. E aí tem o terceiro e o quarto, eles vão uma vida inteira e percebem que cada vez eles estão mais juntos, independente de estarem separados legalmente. Mas a afinidade deles atravessa o tempo, né? É uma peça que as pessoas riem muito, se emocionam muito também. Eu não duvido. E você se emociona com a linha do seu tempo? Você tem uma mãe de 92 anos ativa, que cuida de você até hoje, né? Filha, não faz, não é? Como chama ela? Dona... Exato, Dona Vandir. Dona Vandir. Fica acordada enquanto eu não chego. Ela é essa mãezona? Minha mãe é... Eu não sou assim com as minhas filhas. Mas a minha mãe fica acordada. Aí ela aí, ó. A qualquer momento que eu chego na minha cama, ser 3 horas da manhã, ela, chegou. Que graça. É uma coisa louca. E vendo essa mulher tão inspiradora aos 92, como é que você percebe a sua linha do tempo, a sua cronologia de fatos, aos seus... Contando histórias de 60 a mais, aos seus 70 e pouco, como é que você se percebe? Eu venho de uma linhagem de mulheres muito fortes, né? Muito fortes, entendeu? Minha bisavó, minha avó, minhas tias, minha mãe. As personagens femininas da minha família são muito mais fortes do que as masculinas, é engraçado. Então, sei lá, eu só tenho a celebrar uma coisa linda dessa, né? Mas e você? Tô falando de você. Como é que você percebe a sua linha do tempo? Como é que você está se percebendo nessa linha do seu tempo? Tendo referência já aos 92 do segundo tempo, aí do terceiro tempo, tão ativas, tão lindas, tão potentes. Como é que é você também se percebendo? É pergunta laboratorial, quero te ouvir, verdade. Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu acho que eu tenho que me orgulhar dessa minha trajetória. É uma trajetória feita à base do sonho, da imaginação, que para mim é o elemento número 1 da vida de cada pessoa. A tua imaginação é a única coisa que faz você se mover de lugar. Se você não tiver imaginação, se você não sonhar, você não sai do lugar. Eu falo isso porque eu estava em Sorocaba, tinha 8, 9 anos de idade, queria ser atriz e sonhava ser atriz. E um dia aparece um convite para eu ser atriz e eu sou atriz. Então eu acho que o sonho ele é muito menos imaterial do que a gente pensa. Sonho tem a propriedade de colocar o mundo em movimento. Mesmo. Eu sou prova. Eu sou o experimento que prova isso. Não tenha nada que eu tenha feito que não tenha passado pela minha imaginação, pelo meu sonho. Nada, absolutamente nada. E o que é que você sonhou que ainda não conseguiu realizar como experiência de vida? Que eu sonhei, que eu não consegui realizar ainda, que eu vou realizar, são fazer os meus conteúdos. Fazer as minhas séries, contar minhas histórias. Tem um monte de história boa para contar. Entre elas a questão até da própria... Entre elas essa, por exemplo. Ai, que coisa. Mas tem histórias maravilhosas. Tem história, por exemplo, de uma mulher em Belo Horizonte que é incrível, que ela é uma tricoteira fashion, né? Ela faz coisas que desfilam na Fashion Week, os trabalhos dela. Mas ela precisava de uma mão de obra grande, disponível, que ela não estava dando conta da produção. Aí ela foi num presídio em Belo Horizonte, fez teste com os homens e conseguiu uma equipe gigante de homens tricotando. Então, por exemplo, eu fico pensando, olha que trabalho não daria isso, que série não daria isso, pegar esses detentos, pessoas que se dispõem a trabalhar num tricô 10 horas por dia, porque tem essa habilidade, porque gosta, porque isso modifica a vida deles, porque isso altera a vida deles. Sabe, tem um monte de história para contar. Sempre histórias assim Eu sou uma pessoa muito otimista, muito positiva. História de superação, eu gosto muito, porque as pessoas conseguem trocar de pele, sabe? E com todo esse otimismo... maior. E com todo esse otimismo, desculpa, quase te interrompi. Não. O que é que te deixa pessimista?
Me deixa pessimista, gente pessimista. Ah, ótimo. Eu também não gosto. Qual